Olá, alunos! Professora Luciana por aqui para mais um vídeo de resolução de questões. Para a aula de hoje, eu trouxe a prova do INSEJA de 2018. Então, se você quer concluir o seu ensino fundamental e está se preparando para essa prova, fique atento e seja bem-vindo à aula. Quem é esse cara? Diz ele que é o dono da casa. Essa charge apresenta uma crítica bem-humorada sobre a proliferação do mosquito transmissor da dengue. O humor no texto é construído a partir da conjugação da. Letra A. Atitude invasiva dos mosquitos com o uso da expressão diz ele. É isso mesmo. O humor do texto está na atitude dos mosquitos que se sentem os donos da casa. Eles não reconhecem o humano como verdadeiro dono. Letra B. A expressão irritadiça do dono da casa e da fala esse cara. O dono realmente está irritado, mas não é aí que está o humor do texto, é a atitude dos mosquitos. Letra C, ação dos mosquitos abrindo a geladeira com a expressão dono da casa. A ação dos mosquitos abrindo a geladeira só mostra que eles se sentem donos, né? E essa atitude invasiva é que sim, é a crítica, é o humor do texto. Letra D, presença de mosquitos da dengue relaxando no sofá com a pergunta quem é. É uma opção incompleta, né? Esse é apenas um dos elementos que são mostrados aí nessa imagem. Questão 2. O cão e a carne. Ia um cão atravessando um rio e levava na boca um bom pedaço de carne. No fundo da água, viu a sombra da carne era muito maior. Cobiçoso, soltou a que tinha na boca para agarrar a outra. Por mais, porém, que mergulhasse, não alcançou. A fábula é um texto cujos personagens geralmente são animais com características humanas. O objetivo desse texto é apresentar. Letra A, exemplos de vida. Não, o objetivo da fábula é transmitir ensinamento, transmitir uma moral, não exemplos de vida. Letra B, denúncias sociais. Também não, a opção errada, não é esse o objetivo da fábula. Letra C, ensinamentos morais. Esse é o gabarito da questão. Porque o objetivo da fábula é transmitir ensinamentos morais, tanto para crianças quanto para adultos, né? E para isso, geralmente ela utiliza animais como personagens. Terceira questão. Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que essa é mais fechada. E tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda. De sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você não sabe o que eu estou falando? Estou me esforçando, mas escuta. Acho que não podia ser mais claro. Pão tudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo, isso já é má vontade. Eu sei que é pão tudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa, isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor, pão tudo na ponta. Isso eu sabia que você compreenderia. Tem? Analisando o diálogo apresentado no texto, percebe-se que falhas na comunicação poderiam ser minimizadas se o consumidor, letra A, empregasse marcas de oralidade. Não, está errado. Ele empregou as marcas da oralidade e não houve comunicação. Não é isso que garante uma boa comunicação. Letra B, evitasse expressões imprecisas. É isso mesmo. Então, eles não conseguiram se comunicar porque fica muito difícil entender expressões e palavras que são imprecisas. Por exemplo, pôr tudo na ponta poderia ser qualquer coisa. Então, para que o vendedor entendesse do que se trata, o consumidor deveria ter dado mais alguns detalhes, né? Mais precisão nesses detalhes. Letra C, eliminasse a representação gestual. Opção errada também, porque não se fala nem em representação gestual aí. E letra D, usasse a linguagem informal. Errada também, a linguagem informal foi utilizada no texto. Quarta questão, como as aranhas fazem sua teia?
As aranhas têm 2, 4 ou 6 tubinhos no abdômen chamados fiandeiras. Para fazer as teias, o líquido que sai das fiandeiras endurece, adquirindo a forma de fios, como naquela máquina que faz algodão doce. As teias funcionam como armadilhas para insetos, dos quais as aranhas se alimentam. O texto apresenta uma explicação fundamentada nas ciências sobre o mecanismo de confecção de teias de aranha. Esse texto tem o papel predominante de: letra A, convencer. Não. Aí são apresentadas algumas informações, mas o objetivo do texto não é convencer o leitor, o interlocutor, de como são feitas as teias, né? São apenas apresentadas essas informações. Letra B, informar. É isso mesmo. Então, o texto traz para o leitor informações sobre as aranhas, para que as pessoas possam aprender um pouco mais sobre esses insetos. Então, o objetivo do texto é trazer informações, é informar. Letra C, entreter. Não, o texto traz informações importantes, então o objetivo não é entreter. Letra D, narrar. Também não está sendo apresentada uma narrativa aí. Quinta questão. Basta alguém ter passado dos 30 para se lembrar perfeitamente de uma infância sem telefone celular, tablets ou computadores. Para estudar, divertir-se e passar o tempo, não havia o virtual, além do mundo real, só mesmo nossa imaginação. E ela, nossa imaginação, era sempre quem melhor nos acompanhava na hora das brincadeiras infantis. Talvez pareça espantoso, mas as crianças divertiam-se tanto ou mais no passado sem virtualidade. Nem tanta tecnologia quanto hoje. Livros, gibis, jogos, bonecos, correr, dançar, andar de bicicleta e brincar de forma geral, além, é claro, dos próprios amigos, faziam a felicidade da criançada. Com base no texto, as brincadeiras são identificadas como: letra A, prática de dimensões culturais e históricas. Esse é o gabarito da questão. O texto faz uma comparação entre as brincadeiras do passado e as brincadeiras atuais. Por isso que a gente percebe que o que está sendo analisado é a dimensão cultural e também a dimensão histórica, né? Porque faz essa comparação entre um tempo passado e um tempo atual. Letra B, aspecto que desapareceu no cotidiano das crianças. Errada. As brincadeiras não desapareceram no cotidiano das crianças, elas apenas se modificaram. Letra C, resultado da virtualidade da tecnologia no mundo real. Errada também, a tecnologia faz parte da nova realidade, mas não é isso que está sendo analisado aí. Letra D, atividade presente somente na infância de pessoas mais velhas. A brincadeira faz parte também da infância das crianças, né, na atualidade. Então, opção errada. Sexta questão. Cidadania, do latim civis, cidade, é o conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. O conceito de cidadania sempre esteve fortemente atrelado à noção de direitos. No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de direito pressupõe a contrapartida de deveres, uma vez que uma coletividade de direitos do indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. O texto constrói sua argumentação a partir da: letra A, ampliação das ideias sobre a cidadania. Essa é a resposta. Porque o texto nos traz uma ideia muito ampla do que é a cidadania. Ele não fala apenas a respeito dos direitos, ele traz também informações a respeito dos deveres. Então, apresenta uma ideia bastante ampla. Letra B, descrição dos direitos dos cidadãos. A opção errada não fala só sobre os direitos. Letra C, enumeração dos deveres dos cidadãos. Errada também porque não trata apenas dos deveres. Letra D, discussão das condições da cidadania. Não estão sendo discutidas, as discussões estão sendo apenas apresentadas. Questão 7. Escola da Mestra Silvina. Minha escola primária, escola antiga de antiga mestra, repartida em 2 períodos, para a mesma meninada, das 8 às 11, de 1 às 4. Nem recreio, nem exames, nem notas, nem férias,
sem cântico, sem merenda. Digo mal, sempre havia distribuídos alguns bolos de palmatória. A granel? Não, que a mestra era boa, velha, cansada, aposentada, tinha já ensinado uma geração antes da minha. Na construção para a memória do ambiente escolar e de sua professora, o eu lírico recorre a elementos que expõem uma visão. Letra A, irônica em relação às antigas práticas pedagógicas. É isso aí. A ironia do texto está nessa comparação entre as práticas pedagógicas que eram aceitas antigamente, né, aceitas e praticadas antigamente, e como as crianças são ensinadas hoje. É bem diferente, né? A realidade mudou bastante. Letra B, magoada pela infância de escassez e de maus tratos. Errada, não, a gente não percebe nenhum tipo de mágoa, né? Apenas relembra do que aconteceu e compara os dias atuais. Letra C, nostálgica em função da percepção do envelhecimento. Errada também porque não se mostra um tipo de nostalgia, de saudade. Letra D, questionadora acerca do perfil atual da escola e do aluno. Errada também porque não é feito esse questionamento em nenhum momento do texto. Oitava questão. Tantas palavras que eu conhecia e já não falo mais, jamais. Quantas palavras que ela adorava saíram de cartaz. Nós aprendemos palavras duras, como dizer perdi, perdi. Palavras tontas, nossas palavras. Quem falou não está mais aqui. No texto, o lirismo foi construído com a exploração da linguagem em suas funções poética e metalinguística, conforme se depreende da letra A, reflexão a respeito de um relacionamento amoroso a partir da maneira como o casal se comunica. Vamos relembrar então que a função metalinguística, né? A função metalinguística é aquela que fala da língua e como o texto também é construído. E como esse texto, esse poema, fala da comunicação, fala das palavras, essa aí é a nossa opção correta. É a função metalinguística que está sendo usada aí no texto. Letra B. Menção a termos relativos ao cinema a fim de valorizar a variedade da fala brasileira. Errada também não são mostradas, não é mostrada essa variedade da fala brasileira. Letra C. Presença de ensinamentos a respeito de como deve ser o modo de falar dos leitores. Errado também não são apresentados esses ensinamentos. E letra D. Referência a sentimentos românticos para seduzir a mulher amada. Opção errada também, não são apresentados esses sentimentos, né? Não é feito nenhum tipo de referência a isso. Nona questão. Fui ver titia e ela continua insatisfeita com o poder aquisitivo do cruzeiro. Sabe muito bem que a inflação diminui, sabe muito bem que o produto bruto aumenta, acha que sabe tudo isso, mas infelizmente está custando a chegar no supermercado. Diz que o problema é o custo do aluguel, o custo do feijão, da carne e do arroz. O resto realmente não interessa. Olhei para a titia com meus olhos sábios e não pude deixar de sorrir com tristeza. O problema dela é que ela não consegue abandonar essa medíocre mania de querer simplificar a economia. A realidade social vivida pelos personagens do texto adquire expressividade pelo olhar de um narrador. Letra A, debochado quanto às diferentes visões sobre a riqueza. O narrador se refere à tia realmente com deboche e com ironia, né? Quando ele afirma que ela não consegue abandonar a medíocre mania de simplificar a economia. Então, esse é o gabarito da questão. Letra B, saudosista em relação aos anos de sua infância rica. Não, não mostra saudosismo. O foco do texto está nessa ironia, nesse deboche em relação à tia. Letra C, cruel com o ponto de vista da tia sobre economia. Não, ele não é cruel, ele é irônico. Letra D, detalhista no relato dos fatos do seu tempo. Opção errada também, porque não é esse o foco do texto. 10ª questão, a metamorfose. Valdirene acordou um dia que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi dedetizada há 2 dias. Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, usaria. Depois desceu pelo pé da cama, correu para trás de um móvel. Não pensava mais nada, era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram os 5 minutos mais felizes de sua vida.
Inspirado na obra Metamorfose de Franz Kafka, o narrador mostra uma fase do relacionamento humano, aqui representada pelo. Letra A, questionamento quanto ao trabalho do homem. Não há nenhum tipo de questionamento quanto ao trabalho do homem, opção errada. B, projeto de enriquecimento de conquistas sociais. Errada também, porque ela menciona, né, que há um dinheiro aplicado lá rendendo na financeira, mas não é esse o foco do texto. Não há nenhum tipo de projeto apresentado aí. Letra C, egoísmo da vida em comum marcado pela indiferença. Essa é a resposta. A personagem da narrativa poderia ter pensado em muitas coisas, né? Porque ela sabia que morreria dentro de alguns minutos. Mas tudo que ela conseguia pensar era que o marido ficaria com o dinheiro, ficaria com a herança. Então é aí que está essa visão bastante egoísta. Letra D, desapego inspirado pela certeza da brevidade da vida. Não, opção errada, ela não mostra desapego, muito pelo contrário, ela mostra apego ao dinheiro. Questão 11. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíram no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito de queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Cia e Eupídio e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. A sequência dos fatos que culminou na decisão da mãe de Paulo de levá-lo ao médico é estabelecida no texto pelo emprego das seguintes palavras. Então, como nós estamos falando de fatos que aconteceram, sequência de fatos, nós temos que observar aí a questão temporal. Então, vamos buscar a questão temporal nas nossas opções. Letra A, mentiroso, voador e sétimo. Não é feita nenhuma referência a tempo aí. Letra B, borboletas, chácaras e tapete. A opção errada também. Letra C, um dia, na semana seguinte e quando. Bom, uma série de acontecimentos aconteceram em momentos diferentes da narrativa. Foi isso que levou a mãe a tomar a atitude de levar o menino ao médico. Então, essas palavras que estabelecem o tempo é que marcam a sequência de acontecimentos. Essa aí é a nossa opção correta. Letra D, se a Eupídio, doutor Epaminondas e Dona Coló. Errada também porque não é feito nenhum tipo de referência a tempo e acontecimentos. Questão 12. Os automóveis invadem a cidade. Naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila. Poderia ser ainda mais se não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis importados circulando pelas ruas da cidade. Grossos tubos situados nas laterais externas dos carros desprendiam em violentas explosões de gases e fumaça escura. Estridentes fonfões de buzinas, assustando os distraídos, abriam passagens para alguns deslumbrados motoristas que, em suas abaladas carreiras, infringiam as regras de trânsito, muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 quilômetros a hora, velocidade permitida somente nas estradas. Fora esse detalhe do trânsito, a cidade crescia mansamente. Não havia surgido ainda a febre dos edifícios altos, nem mesmo o prédio Martinelli, arranha-céu pioneiro em São Paulo, se não me engano no Brasil, fora ainda construído. Não existia rádio e televisão nem em sonhos. Não se curtia som em aparelhos de alta fidelidade. Ouvia-se música em gramofones de tromba e manivela. Havia tempo para tudo. Ninguém se afobava, ninguém andava depressa. Esse trecho contribui para garantir a conservação da memória do nosso país, por quê? Letra A, a linguagem da população de São Paulo era pouco diversificada. Opção errada, porque não fala da diversidade da linguagem. Letra B, a linguagem utilizada indica um ritmo de vida acelerado na capital.
Não, mostra até que nessa época o ritmo era bem mais tranquilo que o ritmo atual. Letra C. As palavras empregadas revelam traços linguísticos de uma determinada época. É isso. O texto utiliza palavras e expressões que não são mais usadas atualmente. Então, esses são os traços linguísticos que mostram, né, que se trata de uma determinada época. Letra D. As palavras usadas relacionam-se à indústria automobilística de São Paulo. Não, opção errada. Essas palavras não estão relacionadas à indústria automobilística. Questão 13. Responsabilidade ambiental. Água é saúde, saúde é qualidade de vida. Por isso, nossa empresa cuida da saúde de sua família e ajuda você a cuidar da saúde do planeta. É simples. Quanto mais purificadores são instalados no Brasil, mais pessoas deixam de consumir água em garrafas e galões, produzindo menos lixo para o planeta, além de oferecer água saudável e de reduzir a quantidade de lixo descartado. Nossos purificadores promovem a redução no consumo de energia elétrica. Nesse texto, além de vender o produto, a propaganda desenvolve uma ideia sobre: letra A, conscientização da população em geral sobre a importância do consumo de água limpa. Errada, o foco do texto não está na água limpa, embora seja uma propaganda, né, de um purificador, o foco do texto não está aí. Letra B, orientação da população em relação aos efeitos do desperdício de água para as próximas gerações. Errada também porque o foco não está na água. Letra C. Informação aos consumidores a respeito dos riscos de beber água imprópria para o consumo. Opção errada também, essas informações não são colocadas aí no texto. Letra D. Convencimento do consumidor sobre a responsabilidade da empresa com a saúde e com o meio ambiente. A empresa faz a propaganda fornecendo alguns argumentos para convencer o leitor de que, ao comprar o produto, as pessoas também estarão colaborando com o meio ambiente. Então, essa é a opção correta. É como se elas estivessem melhorando a própria vida e, ao mesmo tempo, contribuindo para o meio ambiente. Questão 14. Investir na qualidade de vida do trabalhador também é saudável para a sua empresa. Resultado: qualidade de vida faz bem para o trabalhador e também para a sua empresa. Muitos empresários já perceberam isso e contam com a SESI, que há mais de 60 anos tem levado qualidade de vida aos trabalhadores da indústria de todo o Brasil. Invista no bem-estar e na saúde de seus funcionários. Assim, você também estará investindo na produtividade e competitividade de sua empresa. Para convencer os empresários a adotarem os serviços de uma entidade, o anúncio publicitário utiliza como argumento os resultados positivos relacionados à letra A, qualidade de vida. Errada, a qualidade de vida é colocada aí, mas não é o foco do texto, né? Isso não é um argumento. Letra B, investimentos na saúde. Está sendo pedido, né, que seja investido na saúde dos funcionários, mas não é esse o foco do texto, não é esse o argumento que está sendo utilizado para convencer o leitor. Letra C, produtividade na empresa. É isso mesmo. O texto e a imagem fornecem alguns argumentos de que, ao investir no bem-estar, na qualidade de vida dos funcionários, essa empresa terá como resultado também o aumento da produtividade. E isso, é claro, interessante para qualquer empresa. Então, esse aqui é o argumento do texto. Letra D, bem-estar dos funcionários. O bem-estar dos funcionários é uma das questões que são colocadas aí, mas não é utilizada como argumento. Questão 15. Um dia, numa rua da cidade, um velhinho sentado na calçada com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir, ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim: eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia sendo riscada do mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa, eu vi. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares, eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares, eu vi.
O processo de criação muitas vezes apropria-se de textos e de ideias presentes em outros textos. Isso ocorre nos seguintes versos da canção. Letra A. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada com uma cuia de esmola e uma viola na mão. Opção errada, porque aí não faz referência a nenhum outro texto, né? A questão fala da apropriação de textos de ideias presentes em outros textos. Letra B. O povo parou para ouvir, ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história. Errada, porque também não faz referência a outro texto. Letra C. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Errada também, não faz referência a outro texto. Letra D. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares. O que temos nesse texto aí é a presença da intertextualidade, que é quando um texto faz referência a algum outro texto. Nesse caso, esse texto, essa letra da música, faz referência a algumas passagens bíblicas. Então, a letra D é o gabarito da questão. Questão 16. Texto 1. Por que é tão importante amamentar? O bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças como diarreia e infecções, e principalmente respiratórias. Diminui o risco de asma, diabetes e obesidade em crianças. É um ótimo exercício para o desenvolvimento da face do bebê e para o crescimento de dentes fortes e bonitos. Desenvolve a fala e a boa respiração. Texto 2. A polêmica da amamentação. Mães têm sido punidas por amamentar seus filhos em público. Na Espanha, uma jovem de 22 anos perdeu a guarda de sua filha de 1 ano e 3 meses sob a acusação de amamentá-la demais. Aqui no Brasil, uma mãe foi proibida de amamentar seu bebê enquanto visitava uma exposição na capital paulista. Mas se o aleitamento materno é uma característica natural da humanidade, por que esse tema gera tanta polêmica atualmente? Segundo a historiadora de uma universidade paulista, o ato de amamentar sempre está ligado a algo sagrado e, portanto, deve ser reservado e preservado. Por isso, tanta gente se incomoda a ver uma mãe amamentando em público. É a opinião de um psicoterapeuta e professor da PUC de São Paulo. Com a maior exposição atual do corpo feminino, o seio passou a ter mais apelo erótico do que alimentar. O que as mães mais desejam é reverter essa situação. Comparando os textos que tratam da amamentação, percebe-se que tal fato é, letra A, visto de modo equivocado na campanha e também na reportagem. Não são modos equivocados, né? São modos diferentes, então, errada. Letra B, exaltado como algo recomendável na reportagem, como crime na campanha. Então, ao contrário, é recomendável na campanha e como um crime na reportagem. Letra C, tratada do ponto de vista da saúde na reportagem, da perspectiva estatal na campanha. É tratado como saúde na campanha. Letra D, interpretada como prática sagrada pela reportagem, como medicinal pela campanha. É isso mesmo. Então, nós temos aí duas formas bem diferentes de abordar a amamentação. No primeiro texto, a gente vê uma abordagem mais biológica, né? A questão da saúde do bebê. Então, mostra as vantagens da amamentação. E o segundo texto, não, ele mostra polêmica e que nem todos concordam que a amamentação possa ser feita em locais públicos. E aí, estão gostando da aula? Então já curta um vídeo e compartilhe com quem também esteja se preparando para a prova do Enseja. Então, vamos seguindo para a 17ª questão. O lavrador. Esse homem deve ser da minha idade, mas sabe muito mais coisas. Era um colono em terras mais altas, se aborreceu com fazendeiros, chegou aqui ao Rio Doce quando ainda se podia requerer 2 colônias de 5 alqueires na beira da água grande, quase de graça. Brocou a mata com a foice, depois derrubou, queimou, plantou seu café. Explica-me, eu trabalho sozinha, mas um menino meu. Seu raciocínio quando veio foi este. Vou tratar de cair na mata, a mata do governo, e eu sou filho do Estado, devo ter direito. Confessa que sua posse até hoje não está legalizada. Tenho de ir a Linhares, mas imagine-se agora.
Nesse texto, as falas do homem descritas pelo narrador são marcadas por aspas e algumas palavras grafadas em itálico. Esses destaques caracterizam uma variedade linguística. Letra A, etária, pois os homens tinham a mesma idade. Não, essa variedade não é etária, e a gente não trata da variedade linguística da idade. Letra B, de região, pois o fato ocorreu em Linhares. Errada também, porque esse tipo de fala não é característica apenas de Linhares. Letra C, de registro, pois indicam falas informais. Não é uma variedade linguística informal, né? Não é isso que está sendo grafado aí no texto. Letra D, social, pois se refere ao dialeto caipira. Sim, a abordagem é social, justamente porque ela enfatiza a fala do personagem, que é bem característica das pessoas que moram no interior. Questão 18. Pela preservação de Lusiana. Índios, escravos, garimpeiros, pequenos comerciantes e grandes fazendeiros habitavam as terras hoje ocupadas pelo Distrito Federal muito antes da chegada dos candangos. Nesse período, ainda há construções nas áreas rurais e urbanas do entorno. No entanto, são cada vez mais raros. Um dos mais ricos acervos se concentra na Rua do Rosário, em Lusiânia, fundada como Santa Luzia em 13 de dezembro de 1746 por bandeirantes em busca de ouro. Para preservar o que resiste, o Ministério Público de Goiás propôs uma ação civil pública contra a prefeitura pedindo o fim do tráfego de veículos no centro histórico da cidade, distante 70 quilômetros de Brasília. O trânsito de caminhões está proibido na Rua do Rosário há um ano. No entanto, sem fiscalização, a norma é desrespeitada. Há apenas uma placa de advertência, mas nenhuma barreira. Com isso, os casarões e outros prédios centenários têm suas estruturas abaladas. A matéria trata da medida imposta pelo Ministério Público em relação à preservação do patrimônio histórico da cidade de Lusiânia. A palavra que define a atitude dos motoristas de caminhão a respeito dessa determinação é: letra A, represália. Não, opção errada, eles estão desrespeitando as regras, mas não é uma forma de represália. Letra B, destruição. Essa destruição, né, vai ser uma consequência dessa transgressão, dessa desobediência das normas, mas não é isso que está sendo colocado no texto. Letra C, transgressão. É exatamente isso. Os motoristas estão transgredindo as normas ao desrespeitarem o que foi estabelecido pelo Ministério Público. Então, a atitude deles é de transgressão. Letra D, desconhecimento. Errada, porque não há desconhecimento. Eles conhecem as regras, né? Eles conhecem a lei e eles respeitam. Questão 19. O coronel recusou a sopa. Que isso, Juca? Está doente? O coronel coçou o queixo, revirou os olhos, quebrou um palito, deu um estalo com a língua. O que é que você tem, homem de Deus? O coronel não disse nada. Tirou uma carteira do bolso de dentro. Pôs os óculos e começou a ler. Excelentíssimo senhor Coronel Juca. De quem é? Do administrador de Santo Inácio. Já sei, geada. Escute. Excelentíssimo senhor Coronel Juca. Respeitosas saudações. Em primeiro lugar, saúdo-vos. Vossa Excelência, Dona Nequinha, Coronel, venho, por meio desta, respeitosamente comunicar para Vossa Excelência que o cafezal novo agradeceu bastante a chuvarada desta semana. E tal, e tal. Me acho doente de diversos incômodos devido ao serviço. Coitado. Os trechos em itálico do texto sinalizam que foi escrito pelo remetente da carta. Embora o personagem administrador de Santo Inácio inicie um recado na norma padrão, em outros momentos usa as chuvaradas sem o S plural, devido o no lugar de devido ao, demonstrando. Letra A, aproximar a linguagem ao entendimento do coronel. Não, opção errada, né? A gente percebe aí que o coronel tem um nível intelectual mais alto, então não precisa aproximar essa linguagem, né, com esses erros, com essas transgressões das normas, da norma culta. Letra B, ajustar os termos ao contexto de interlocução. Opção errada também, porque ele cometeu erros, né, de acordo com a gramática. Letra C, ser acessível à situação informal de comunicação. Opção errada, porque trata-se de uma situação formal.
Letra D, ter dificuldade no domínio dessa variante. Embora a pessoa que escreveu essa carta tenha tentado manter o padrão da norma culta, né, iniciou a carta utilizando a norma culta, essa pessoa não conseguiu manter esse vocabulário formal, justamente por não ter conhecimento suficiente para isso. Então, essa é a resposta correta. Questão 20. Amigo, não tenha queixa, veja que eu tenho razão. N dizer que não mexa nas coisas do meu sertão. Pois não se sabe o colega, de qual maneira se pega. Num ferro para trabalhar, por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem deferente, meu verso é como semente que nasce em riba do chão. Não tem estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. O registro de palavras do texto demarca a identidade do povo sertanejo. Nesse contexto, as variações linguísticas utilizadas são frutos de fatores sociais que podem desencadear preconceito, como é evidenciado nos versos. Letra A. Já eu sou bem deferente, meu verso é como semente que nasce em riba do chão. Não, opção errada porque a gente não percebe nenhum tipo de preconceito, né? É um preconceito linguístico. Letra B, amigo, não tenha queixa, veja que eu tenho razão em lhe dizer não mexa nas coisas do meu sertão. Errada também, não há foco no preconceito linguístico aí. Letra C, não estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. É isso mesmo. Então, quem não tem um nível de escolaridade mais alto acaba sofrendo preconceito linguístico por causa da sua maneira de falar. É justamente isso que o autor coloca. Letra D. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Opção errada também, porque não trata de preconceito linguístico. Diminutivos. Sempre pensei que ninguém batia o brasileiro no uso do diminutivo. Essa nossa mania de reduzir tudo à mínima dimensão, seja um cafezinho, um cineminha, uma vidinha, operação, por exemplo, é uma palavra assustadora, pior do que intervenção cirúrgica, porque promete uma intervenção muito mais radical nos intestinos. Já uma operaçãozinha é uma mera formalidade. Anestesia local, 2 aspirinas depois, uma coisa tão banal que quase dispensa a presença do paciente. No Brasil, usa-se o diminutivo principalmente em relação à comida. Mais um feijãozinho? Um pouquinho. E uma farofinha? Ao lado do arrozinho? Isso. O diminutivo é também uma forma de disfarçar o nosso entusiasmo pelas grandes porções. E tem um efeito psicológico inegável. E agora um docinho. E surge um tacho Ambrose que é um porta-aviões. Além de indicar a redução do tamanho, as palavras usadas no diminutivo podem apresentar outros sentidos. No texto, o diminutivo também foi empregado para, letra A, demonstrar a intensidade do que se queria dizer. Não, não se trata de intensidade, o diminutivo também não é usado para demonstrar intensidade. Letra B, ressaltar uma forma carinhosa de tratamento. O diminutivo também é utilizado para ressaltar uma forma carinhosa de tratamento, mas não é o que está sendo mostrado no texto. Letra D, reproduzir exatamente o significado das palavras. Opção errada também. O diminutivo também é usado para mostrar o significado das palavras, né, quando realmente se refere a coisas que são pequenas, elas são colocadas no diminutivo, mas não é o que está sendo apresentado no texto. Letra D, atenuar o impacto das palavras que se deseja usar. Essa é a resposta correta. O diminutivo pode exercer várias funções na frase, dependendo do contexto, mas nesse caso, o objetivo é amenizar o impacto das palavras. Então, usando o diminutivo, a cirurgia não vai parecer algo tão sério e nem o docinho parece interferir tanto na alimentação, né? E se você gosta de vídeos de resolução de questões, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu gravo vídeos novos toda semana e tenho certeza que eu vou trazer informações muito importantes que vão te ajudar na sua prova. Até a próxima aula.